Você já ouviu falar em lobisomem? O lobisomem é uma das lendas mais conhecidas em todo o mundo e que fala de homens que têm a capacidade de se transformar em lobos em noite de lua cheia. Algumas pessoas dizem que a lenda do lobisomem surgiu com Nabucodonosor II, quando ele foi punido por Deus. Mas será que foi isso mesmo? Vamos ver. Essa prática era considerada uma maldição chamada de licantropia, e a primeira menção a ela foi registrada na mitologia grega. Mas como surgiu essa lenda? Você sabe? Segundo Pausanias, tudo começou na Grécia com o rei Licaão, filho de Pelasgo, primeiro rei mítico da Arcádia, e governou a Arcádia no período de 1558 a 1508 a.C., no mesmo período em que Cécropo I foi rei de Atenas. Licaão era muito querido por seu povo, pois havia abandonado a vida selvagem que tivera no passado e se tornado um homem culto e muito religioso. Fundou a cidade de Licosura, uma das mais antigas da Grécia, e nela criou um grande altar a Zeus, mas sua apaixonada religiosidade o levou a realizar sacrifícios humanos e praticar canibalismo com a carne das pessoas sacrificadas, o que degenerou a sua posição. Chegou ao ponto de sacrificar todos os estrangeiros que chegavam à sua casa, violando a sagrada lei da hospitalidade. A lei da hospitalidade trata-se da obrigação de receber bem e hospedar todo e qualquer estrangeiro, prestando cuidados e dando auxílio ao hóspede. Uma lei que nem mesmo os deuses poderiam infringir. Qualquer pessoa, viajante, de passagem, bastava bater à porta da forma mais prosaica e seria recebido diretamente pelo dono da casa, que, abstendo-se de qualquer inquérito prévio para não configurar interesse mercantil, imediatamente acionava um serviçal para cuidar do hóspede. Desconfiando de tais atrocidades, Zeus, deus dos deuses, disfarçou-se de peregrino e buscou hospedagem no palácio de Licaão. Licaão preparou-se para sacrificá-lo, assim como havia feito com outros viajantes em nome da sua religiosidade. Porém, alertado por um de seus filhos sobre alguns sinais divinos, quis assegurar-se de que o hóspede não era um deus, como afirmavam seus temerosos súditos. Para isso, mandou cozinhar a carne de um escravo e servir a Zeus, que, enfurecido com tamanha atrocidade, amaldiçoou Licaão, transformando-o em uma criatura metade lobo, metade humano, surgindo assim o primeiro lobisomem, e na sequência incendiou o palácio de Licaão. Licaão assim passou a vagar pelos campos e se alimentar dos animais, e de pessoas desavisadas que andavam sozinhas à noite, aterrorizando assim os camponeses. Segundo algumas fontes, depois de transformado em lobo, Licaão seria capaz de livrar-se da maldição se ficasse 10 anos sem consumir carne humana. Essa última informação parece relacionada com a condição de Licaão ser um lobisomem, mas alguns estudiosos da cultura grega acreditam que ele era uma figura relacionada ao culto de tribos canibais que habitavam a Grécia. Inclusive, existem algumas teorias que demonstram que, há cerca de 3.000 anos, existiam gregos que acreditavam que, se consumirem carne humana, poderiam tornar-se lobo. Licaão era pai de inúmeros filhos, em torno de 50. Os filhos de Licaão eram tão cruéis quanto o pai, e se tornaram famosos por sua insolência e seus crimes. Tão logo ficou sabendo das barbaridades dos filhos de Licaão, Zeus se disfarçou de um velho mendigo e foi ao palácio dos Licaônidas em busca de abrigo, para comprovar os rumores. Os jovens príncipes tiveram a ousadia de assassinar o próprio irmão Nictimo e servir suas entranhas misturadas às entranhas de animais ao hóspede. Zeus descobriu tudo, e, enfurecido com tamanha crueldade, converteu todos os filhos de Licaão em lobos, exilando-os, poupando apenas Calisto, a bela ninfa, filha de Licaão, por quem Zeus se apaixonou, tendo com ela um filho, Arcas. Porém, a ciumenta esposa de Zeus, Hera, transformou Calisto em uma ursa. Depois de exilar os filhos de Licaão, Zeus devolveu a vida a Nictimo, o filho de Licaão morto por seus irmãos e que teve suas entranhas servidas a Zeus. Esse acabou sucedendo seu pai no reino da Arcádia.
Mais tarde, porém, no reino de Nicdimo, Zeus enviou à terra um dilúvio, pois já estava muito entristecido e desapontado com os seres humanos. O lobisomem é um ser poderoso que possui uma força física sobre-humana, além de garras longas e grandes presas. Lutar contra ele é, portanto, algo muito perigoso dentro das lendas, e aqueles que o fazem sabem que, se forem feridos, terão a maldição transferida para si. A ferramenta mais conhecida para combater um lobisomem é a bala de prata. Uma das lendas do lobisomem afirma ser possível matá-lo com uma bala de prata na altura do coração. Outra versão, influenciada pela tradição cristã, fala que a bala tem que estar coberta com cera de vela de altar utilizada na celebração de 3 missas do galo. Outras versões dizem que é necessário apenas um ferimento grave para conter o lobisomem e fazê-lo retornar à sua forma humana. A lenda do lobisomem chegou ao Brasil pela influência da cultura portuguesa durante a colonização. Existem algumas semelhanças entre a versão portuguesa e a brasileira, mas também algumas diferenças. Em Portugal, a crença popular acreditava que o lobisomem era um homem pálido e magro que poderia ser amaldiçoado com a licantropia como punição pelos seus pecados. Falava-se também que um lobisomem poderia ser um homem nascido de um incesto, mas a principal versão considerava que ele era o primeiro homem nascido depois de um casal ter 7 filhas mulheres. Acreditava-se que o homem amaldiçoado com a licantropia manifestaria a sua maldição quando completasse 13 anos de idade. Tal condição seria manifestada em uma terça-feira ou sexta-feira, permanecendo amaldiçoado na forma de lobisomem da meia-noite até as 2 horas da madrugada. Quem tivesse sua propriedade invadida por um lobisomem deveria dizer Ave Maria 3 vezes para que ele fugisse. No Brasil, entre as semelhanças com a lenda, na sua forma portuguesa, acreditava-se que o lobisomem era um homem nascido de uma relação incestuosa, bem como o primeiro homem nascido depois de 7 mulheres. No entanto, há também algumas diferenças entre as versões. E aqui não se acreditava na existência de lobisomem do sexo feminino, mas em Portugal sim. Em nosso país, a lenda do lobisomem adaptou-se às diferenças regionais, e assim, em cada região brasileira, a lenda assumiu formas distintas. No sul, era forte a crença de que o lobisomem era fruto de incesto, enquanto que no norte, a crença de que tal ser era um homem anêmico que ganhou mais força. Na versão nortista, acreditava-se que homens anêmicos eram propensos a tornar-se lobisomens e que, uma vez realizada a transformação, eles vagariam pela madrugada à procura de pessoas para atacar e sugar-lhes o sangue. Essa era a forma encontrada por eles para conseguirem os nutrientes que seus corpos não possuíam. Estudiosos que se dedicaram à análise da versão brasileira da lenda apontam que há nela a recorrência dos seguintes elementos. O homem que se torna um lobisomem é caracterizado por ser anêmico, preguiçoso, por comer pouco, mas gostar de comidas apimentadas e por beber água constantemente. Acreditava-se no interior do Brasil que a bala revestida com a cera da vela usada nas missas do galo era o necessário para matá-lo. No entanto, ferimentos no lobisomem causados por objetos como uma faca ou foice eram suficientes para quebrar a maldição e fazê-lo voltar à sua forma humana. E você, acredita em lobisomem? Deixe seu comentário e não se esqueça de dar um like e de se inscrever no canal, para que possamos trazer mais lendas e histórias como essa. E se tiver algum relato sobre lobisomem, ou algum fato sobrenatural e quiser vê-lo relatado aqui, mande para o nosso e-mail, que está na tela ou na descrição do vídeo. Obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima.